Os animais podem ser fofinhos e extremamente inteligentes, e todos nós gostamos de ter eles por perto. Mas algumas vezes algo dá errado e um perigo terrível pode acontecer, quer seja para eles ou para nós mesmos. Hoje nós vamos conhecer alguns casos terríveis que aconteceram pelo mundo, desde leões assassinos de estagiários até jiboias que comeram dedinhos de neném. Fique atento porque o último tópico vai te deixar arrepiado. Chimpanzé celeb, violento ataque desfigura amiga. História chocante de sobrevivência. Prepare-se para uma história mais surpreendente e aterrorizante que você já ouviu. Conheça Charla Nash, a vítima de um ataque brutal perpetrado por ninguém menos que Travis. A vítima de um ataque brutal perpetrado por ninguém menos que Travis, o chimpanzé queridinho de Stanford, em Connecticut. Tudo começou em 2009, quando o carismático Travis vivia uma vida de luxo ao lado de seus adoráveis donos. Esse trio incomum conquistou o coração de todos e ganhou fama local e por onde passavam. No entanto, o destino reservou um trágico desenrolar para essa família peculiar. Em um fatídico dia, uma série de eventos infelizes se abateu sobre eles. Travis, de repente, tornou-se errático e perigoso. Foi então que o pesadelo começou. Charla Nash, amiga de longa data do chimpanzé, decidiu fazer uma visita. Infelizmente, isso foi o que desencadeou o inferno na Terra. Travis, tomado por um acesso de violência, atacou Charla selvagemente. Seu rosto foi quase arrancado, deixando-a em estado crítico. Mas isso não foi o suficiente. A própria família de Travis precisou intervir desesperadamente para salvar a vida de Charla. Eles usaram de todas as forças para afastar o animal, até mesmo desferindo golpes e golpes de faca. Uma batalha épica entre homem e chimpanzé se desenrolou em frente aos olhos atônitos de todos. Enquanto a polícia chegava ao local, Travis ainda tentava escapar de carro, como se estivesse executando um plano maquiavélico. Mas os policiais agiram de forma corajosa e implacável, disparando várias vezes contra o impiedoso agressor. A luta terminou com a morte do chimpanzé, mas a tragédia não acabou para Charla. Ela passou por extensa cirurgia facial, com quase todos os ossos destruídos, e perdeu a visão e uma de suas mãos. A cicatriz física e emocional desse evento horrível mudou sua vida para sempre. Alerta nojento e mega peludo. A horripilante lagarta do pus, o veneno mais asqueroso dos Estados Unidos. Prepare-se para conhecer a criatura mais repugnante e venenosa que você jamais imaginou. A lagarta do pus, também conhecida como lesma lanosa, e é o pior pesadelo venenoso dos Estados Unidos. O horror está no ar. Essa lagarta maligna possui espinhos ocos escondidos entre seus cabelos venenosos. Uma aparência peluda e enganosa, pois esconde um veneno mortal que deixa você sentindo arrepios só de pensar. Essa ameaça peluda percorre os estados do sul, avançando do oeste até Maryland e Missouri, nos Estados Unidos. O perigo está em todo lugar. É impossível escapar dessa criatura horrenda. Os sintomas desse veneno sinistro são tão perturbadores quanto seu nome. O terror que causa é inigualável. Ansiedade avassaladora e dor intensa vêm e vão em ondas assustadoras. Sua vítima estará condenada a um tormento indescritível. Aprenda a lição do asco e do medo. A lagarta do pus não é uma criatura para se subestimar. Mantenha-se afastado desse pesadelo peludo e proteja-se contra sua maldição venenosa. Fuja dessa abominação de pelo, pois a sobrevivência está em jogo. Uma vez uma dessas foi tratada como um animal de estimação por ser até que bem fofinha, e nada de bom aconteceu desse ato. Por isso, ela ocupa esta posição. Chocante carnificina felina. Gatos psicopatas devoram dona viva. Prepare-se para uma história que vai arrepiar sua espinha. Janet Veal, de 56 anos, morreu em circunstâncias horríveis em sua casa em Ringwood, em Hampshire, no Reino Unido. Seus vizinhos, preocupados com sua ausência prolongada, chamaram a polícia para investigar. Ao entrar na residência, os policiais descobriram um cenário digno de filme de terror. O corpo de Janet estava no chão da cozinha, mas não estava intacto. Seus próprios gatos, que deveriam ser seus fiéis companheiros, transformaram-se em verdadeiros monstros devoradores. Os animais de estimação famintos não tiveram piedade e devoraram ainda viva.
Enquanto outros animais de estimação também foram encontrados mortos dentro da casa, os gatos, conhecidos por sua reputação assassina, estavam saciando seus apetites com o corpo da própria dona. Afinal, quem poderia prever que esses fofos felinos se transformariam em sanguinários canibais? Esse terrível evento deve servir de alerta para todos os donos de gatos por aí. Não confiem em seus olhos fofinhos e miados adoráveis, pois esses psicopatas felinos podem mostrar seu verdadeiro lado a qualquer momento. Tragédia na Flórida. Piton assassina devora a inocente criança de 2 anos. Prepare-se para uma história devastadora que vai fazer sua pele arrepiar. Na Flórida, um casal irresponsável e negligente decidiu manter uma piton birmanesa como animal de estimação mortal. E o resultado? Uma tragédia de proporções aterrorizantes. Sem qualquer proteção adequada, essa serpente ameaçadora era mantida em um tanque sem tampa, apenas coberta por uma colcha insignificante. Um verdadeiro convite para o desastre. Mas o pior ainda estava por vir. Deixando a piton sem alimentação por um período prolongado, o casal demonstrou um descaso absurdo com a segurança de todos à sua volta. A cobra faminta, enfraquecida e à beira da morte, encontrou sua oportunidade de escapar e não desperdiçou essa chance. Com a voracidade de um predador selvagem, a piton se infiltrou sorrateiramente no quarto da inocente criança de 2 anos. Sem piedade, a serpente estrangulou a pequena e indefesa vítima, tentando devorá-la em um ato de puro instinto assassino. A negligência desse casal insensato e irresponsável resultou em uma cena horrível e inimaginável. A criança foi a vítima e teve uma morte trágica e violenta, tudo por causa da imprudência de seus próprios cuidadores. A justiça prevaleceu quando o casal foi julgado e considerado culpado de assassinato em 3º grau, homicídio culposo e negligência infantil. Suas ações cruéis e irresponsáveis renderam-lhes uma pena de 12 anos de prisão para cada um. Uma história que serve como alerta para todos. Manter animais perigosos como animais de estimação exige responsabilidade e cautela extremas. Compartilhe essa história assustadora para conscientizar o mundo sobre os riscos mortais que essas escolhas negligentes podem trazer. O enigma dos Társios, seres frágeis à beira do abismo. Conheça os Társios, as criaturas noturnas mais sensíveis e introvertidas que existem. Estes primatas peculiares podem estar considerando uma decisão sombria, tirar suas próprias vidas devido ao estresse e trauma causados por interações humanas. Com os seus olhos de insetos supersensíveis, qualquer luz forte ou barulho repentino pode ser um gatilho para a extrema ansiedade desses pequenos primatas saltitantes. Até mesmo o encontro com humanos ou o flash de uma câmera pode levá-los ao limite. Quando esses adoráveis társios ficam nervosos, começam a bater suas cabeças moles em objetos duros, levando ao pior cenário possível, a quebra de seus delicados crânios. E não pense em mantê-los em cativeiro, pois eles não suportam o confinamento e acabam batendo suas cabeças contra as grades até a morte. Enquanto os turistas se maravilham com essas criaturas exóticas em ilhas do Sudeste Asiático, como as Filipinas, é crucial seguir regras rigorosas. Mantenha distância, não tire fotos com flash, não faça barulho alto e, acima de tudo, não toque neles. De acordo com um conservacionista filipino conhecido como o Homem Tarser, o simples ato de tocá-los pode ser fatal. As 13 espécies de társios já estão enfrentando ameaça de extinção, tornando ainda mais urgente proteger esses adoráveis primatas. Respeitar sua zona de conforto pode ser a chave para a sobrevivência desses seres frágeis à beira do abismo. Tragédia exótica. Camelo mortalmente apaixonado devora mulher australiana. Prepare-se para uma história chocante e bizarra que vai abalar suas estruturas. Os camelos, criaturas estranhas e selvagens, raramente são considerados animais de estimação. E a trágica história de Pan Weaver é a prova inegável disso. Apesar de suas incríveis adaptações e sobrevivência, os camelos são conhecidos por sua personalidade desafiadora. Infelizmente, Pan recebeu um presente perigoso e mortal em seu aniversário de 60 anos. Um camelo de 10 meses e 150 quilos que parecia mais uma máquina de problemas.
Aparentemente, esse camelo indomável desenvolveu uma afeição totalmente imprópria por Pan. Em um ato inimaginável, o animal tentou acasalar com ela de forma agressiva e impiedosa, resultando em uma tragédia terrível. Pan morreu no processo devido à fúria incontrolável do camelo amoroso. E não pense que isso foi um incidente isolado. Esse camelo selvagem tinha um histórico perturbador de comportamento inapropriado com outras espécies. Até mesmo a cabra de estimação da família foi alvo de suas investidas. Uma situação exótica, mas trágica. O animal feroz e apaixonado mostrou que ter um camelo como animal de estimação é um risco perigoso demais para se assumir. Os instintos selvagens podem se tornar mortais a qualquer momento. Essa história arrepiante é um alerta para todos. Animais selvagens não devem ser tratados como animais de estimação. O perigo ronda cada esquina e a história de Pan é uma prova devastadora disso. Chocante e macabro. Duelo de chifres entre cervos causa carnificina mortal. Prepare-se para um relato mais sangrento e aterrorizante que você já ouviu. Dean Lennon, o implacável caçador de veados, testemunhou uma cena terrível que jamais esquecerá. Enquanto vagava pela floresta, ele se deparou com $2 e um combate mortal. Com seus chifres emaranhados e um duelo de vida ou morte, o resultado foi catastrófico. A batalha feroz entre os cervos transformou a área em um cenário apocalíptico. Com um raio de 30 pés, a vegetação ao redor parecia ter sido triturada em um picador de madeira gigante. O embate foi tão intenso que ambos os rivais tiveram suas vidas ceifadas por completo, deixando rastros do horror que ocorreu. Mas a carnificina não parou por aí. Os coiotes chegaram como verdadeiros predadores e devoraram a maior parte de um dos cervos, deixando apenas a cabeça como testemunha silenciosa do terrível confronto. A crueldade da natureza se mostrou implacável e os chifres desse cervo magnífico se transformaram em troféus sinistros do destino cruel. No entanto, essa não é a única face sombria dos chifres. Essas poderosas armas são afetadas por cada golpe ou ferimentos que o cervo enfrenta. Uma lesão no órgão reprodutor pode resultar na queda prematura dos chifres, enquanto a fome e a desnutrição podem induzir a sua eliminação. E há mais, um clipe chocante gravado por aventureiros corajosos revela uma cena inimaginável. Apenas a uma distância de 45 jardas, um tiro certeiro de arco provoca um evento sobrenatural. Os chifres do alvo caem instantaneamente, deixando todos atordoados e incrédulos. Se você é fascinado pelo grotesco e pelo bizarro, não perca nossos emocionantes vídeos. Inscreva-se em nosso canal para explorar o mundo das maravilhas assombrosas e curiosidades macabras. Tartarugas têm casas como os humanos? Descubra mais e satisfaça sua mente curiosa com os nossos conteúdos arrepiantes. Tragédia horripilante. Fazendeiro devorado vivo por seus vorazes porcos. Prepare-se para a história mais arrepiante e macabra que você já ouviu. Terry Vance Garner, um valente fazendeiro de 69 anos, encontrou um destino terrível nas mandíbulas vorazes de seus próprios porcos famintos. Uma história de horror que desafia a imaginação e enche o coração de terror. Os porcos, conhecidos por seu apetite insaciável, não hesitaram em atacar o próprio homem que os alimentava. Em uma reviravolta macabra, Terry foi derrubado pelos brutos animais e, sem piedade, eles o devoraram vivo. Uma cena horripilante foi descoberta por um membro de sua família que ficou chocado. Pedaços do corpo de Terry e até mesmo suas dentaduras estavam espalhadas dentro do cercado dos porcos, provando o terrível destino que o fazendeiro sofreu. A carnificina deixada pelos famintos porcos tornou impossível determinar a causa específica da morte de Terry, além do fato inegável de que ele foi comido vivo. As circunstâncias macabras sugerem que ele pode ter sofrido um ataque cardíaco durante o aterrorizante encontro com os animais assassinos. Uma história de horror que desafia a compreensão e assombra nossos pesadelos mais obscuros. Os porcos, supostos aliados do fazendeiro, revelaram seu lado mais selvagem e impiedoso. Perigo lento. A incrível odisseia da preguiça.
Prepare-se para mergulhar no mundo da lentidão extrema, onde as adoráveis preguiças enfrentam desafios mortais todos os dias. Esses animais cativantes são indiscutivelmente os mais lentos da natureza, mas sua natureza inocente esconde uma luta épica pela sobrevivência. Com uma velocidade média de apenas 0,27 km por hora, essas preguiças enfrentam obstáculos extraordinários. Imagine uma preguiça tentando atravessar uma estrada movimentada, um drama da vida real em que um herói humano parou o trânsito para garantir sua segurança. A lentidão das preguiças também cria desafios naturais assustadores. Elas só defecam e urinam uma vez por semana, o que significa que toda semana enfrentam uma perigosa viagem ao chão da floresta. Nesse momento, a lenta preguiça fica exposta a todos os predadores espreitando pela selva. E se isso não bastasse, o processo de defecação para as preguiças é uma verdadeira saga. Cada jornada ao banheiro é como dar à luz. As fezes da preguiça são longas, parecidas com bananas podres e podem chegar a mais de 2 libras, ou seja, quase 1 quilograma. Imagina a angústia que enfrentam toda semana. Os cientistas estão perplexos com o porquê das preguiças arriscarem tanto para responder ao chamado da natureza. Uma teoria sugere que sua relação simbiótica com pequenas criaturas em seus pelos pode ser a razão. Essas criaturas nutrem algas em seus pelos, o que pode motivar a preguiça a descer das árvores. Então, queridos espectadores, por que essas criaturas adoráveis enfrentam riscos mortais por uma simples ida ao banheiro? Talvez seja o tédio, talvez seja o cuidado para não jogar seus resíduos em alguém, ou talvez haja algo mais misterioso escondido nas profundezas da selva. Deixe-nos saber suas teorias nos comentários abaixo. Testemunhe a corajosa batalha das preguiças em busca de sobrevivência, enquanto esses animais lentos enfrentam o perigo com graça e encantamento. Prepare-se para uma história épica de lentidão e perigo que irá mexer com suas emoções e deixá-lo fascinado pelo reino animal como nunca antes. Tragédia selvagem. Mulher devorada por seus próprios cães-lobos. Prepare-se para a história mais chocante e aterrorizante que você já ouviu. Uma mulher imprudente na Pensilvânia pagou o preço máximo por sua obsessão perigosa: criar cães-lobo como animais de estimação. Uma decisão irresponsável que desencadeou uma carnificina selvagem dentro de sua própria casa. Esses híbridos lupinos, misturando a ferocidade do lobo com raças domésticas, podem parecer atraentes para alguns, mas são verdadeiros selvagens no fundo da alma. A mulher tinha 9 dessas criaturas híbridas em sua casa, mas logo a alegria se transformou em pesadelo. Embora ela acreditasse que esses animais lhe dariam amor incondicional, a verdadeira natureza selvagem se revelou. Sem aviso, os cães-lobo atacaram a própria mulher que os criou. Ela sangrou até a morte em um pino eletrificado onde 8 de seus animais de estimação estavam alojados. Essa história de horror destaca os perigos de tentar domesticar animais selvagens, mesmo que a tentação seja irresistível para alguns. A selvageria dessas criaturas não pode ser negada, e o preço que a mulher pagou foi com a própria vida. Cães de designer, beleza que esconde a dor. Descubra o sombrio segredo por trás desses adoráveis cãezinhos. Raças de cães seletivamente criadas têm se tornado uma tendência, mas escondem um pesadelo de problemas de saúde. Por trás dos focinhos curtos e olhos grandes estão graves consequências. Dentes sobrepostos levam a cáries e doenças gengivais, enquanto dobras de pele no rosto causam olhos de cereja e úlceras oculares, levando à remoção completa do olho. A maior dificuldade é enfrentada pelos cães de focinho achatado que lutam para comer, engolir e respirar corretamente. Bufam e espirram constantemente devido aos seus focinhos curtos, mas isso é apenas o início dos problemas. Nascimentos naturais são raros, pois seus crânios são significativamente maiores em relação ao canal de parto. Cesarianas são comuns, mas mesmo assim problemas neurológicos e deficiência de oxigênio são uma constante.
Esses pobres caninos têm uma vida útil mais curta do que seus companheiros normais, sofrendo em silêncio por causa de suas características fofas. Ativistas e veterinários têm se manifestado contra esses criadores insensíveis que exploram essas criaturas apenas para obter lucro rápido. Não se deixe enganar pela aparência fofa. Esses cães estão sofrendo em suas próprias peles, com uma lista interminável de problemas de saúde. Seja informado e consciente ao escolher um novo membro para sua família. Tragédia exótica. O terrível destino de Mark Vogel e suas aranhas mortais. Prepare-se para uma história arrepiante que vai fazer sua espinha gelar. Mark Vogel, o aficionado por animais exóticos, viu sua paixão se transformar em um pesadelo mortal. Quando a polícia invadiu seu apartamento na Alemanha em 2004, o que encontraram foi um verdadeiro cenário de horror. As paredes estavam infestadas de aranhas gigantes, criaturas assustadoras que Mark mantinha como animais de estimação. Mas uma dessas aranhas, a temida viúva negra chamada Bettina, provou ser o seu fim. Uma única mordida dessa terrível aracnídea foi mais mortal do que o veneno de uma cascavel ou cobra venenosa. Mark foi tomado pela morte enquanto centenas de aranhas invadiram seu corpo, cobrindo-o com teias asquerosas. Mas a tragédia não parou por aí. Seus lagartos de estimação e aranhas comedores de pássaros se aproveitaram do corpo de Mark, devorando sua carne gradualmente. Essa história arrepiante é um lembrete sombrio dos perigos de manter animais exóticos como animais de estimação. O amor pelos bichos selvagens pode se transformar em um pesadelo sangrento, e Mark Vogel pagou um preço macabro por sua paixão mortal. Chifres, a arma mortal que vira contra seus donos. Os chifres, símbolos de poder e ferocidade, podem se voltar contra suas majestosas criaturas. As impressionantes ovelhas Argali, com os seus espirais em forma de saca-rolhas, são verdadeiros gigantes das montanhas, mas suas poderosas armas podem levá-las a um destino trágico. Quando machos e fêmeas competem, os chifres dos Argalis machos crescem em espirais impressionantes e eles os utilizam para batalhar ferozmente por domínio. Mas à medida que envelhecem, esses chifres podem perfurar suas próprias bochechas, transformando-os de rivais temíveis em ameaças mortais para si mesmos. Por outro lado, as temíveis abelhas, pesadelo de muitos, têm sua própria arma mortal, o aguilhão. Elas usam seus ferrões com extrema cautela, apenas em caso de ameaça colmeia. No entanto, quando picam alguém, a impiedade da natureza se revela. A abelha acaba morrendo, pois o ferrão, com suas duas lancetas farpadas, não pode ser retirado, deixando uma parte do aparelho digestivo com a vítima. O estrago é tanto que a abelha falece logo depois do ataque. Apesar do trágico fim para as abelhas após uma picada, o ferrão e o saco de veneno têm um propósito evolutivo. A abelha operária não se reproduz e, ao defender a colmeia e as abelhas reprodutoras, ela garante a continuidade de seu legado, mesmo que isso lhe custe a vida. Chifres e ferrões, duas características fascinantes que se tornam perigos mortais tanto para os majestosos argalis quanto para as corajosas abelhas, provando que até mesmo as armas mais eficazes podem ser fatais para seus portadores. Homem encontrado sendo devorado por monstros letais. Prepare-se para a história mais chocante que você já ouviu. Em 2002, a polícia de Newark, em Delaware, foi chamada para investigar um cheiro nauseante vindo do apartamento de Ronald Huff, um homem de 42 anos. Mas o que eles encontraram dentro era algo que nenhum deles jamais esqueceria. Ao adentrarem o apartamento, os policiais descobriram um cenário de pesadelo. O corpo de Ronald estava sendo devorado por 7 monstros selvagens, os lagartos monitores do Nilo. Essas criaturas mortais têm veneno e dentes afiados como lâminas. A pergunta que ainda assombra a mente de todos é: Ronald morreu de causas naturais e depois foi devorado, ou foram os lagartos que o mataram? A verdade é mais aterrorizante do que qualquer ficção. Os monitores do Nilo são conhecidos por suas habilidades assassinas. Embora seu veneno não seja letal para humanos, eles podem causar estragos no corpo. Acredita-se que Ronald Huff tenha tentado escapar, mas foi capturado pelos répteis ferozes que o devoraram vivo.
Essa história arrepiante é um alerta para todos os amantes de animais exóticos. Cuidado com o que você traz para casa. O horror pode espreitar a qualquer momento e os lagartos monitores do Nilo provaram que nem mesmo os humanos estão salvos de suas garras letais. Escudo milagroso. O incrível casco da tartaruga é uma fortaleza invencível. Prepare-se para a mais extraordinária história sobre a vida secreta do casco da tartaruga. Esse casco resistente e invulnerável é o verdadeiro super-herói do mundo animal. Enquanto os predadores se escondem nas sombras, a tartaruga exibe uma habilidade impressionante para sobreviver, tudo graças a essa incrível armadura. Com um casco que é seu abrigo protetor, a tartaruga enfrenta até os predadores mais cruéis e selvagens. Os pássaros, com suas táticas astutas, tentam derrubar as tartarugas dos céus, em uma manobra arriscada para quebrar o escudo e saborear o interior suculento. Mas espere! O casco vence mais uma vez. Essa armadura é quase impenetrável, deixando o predador faminto sem chance de sucesso. Os poderes curativos do casco são igualmente surpreendentes. Em apenas 12 semanas, feridas são curadas por essa maravilha da natureza. Não importa o quão grande ou séria seja a ferida, o casco se recupera sozinho, protegendo o animal de perigos maiores. Mas atenção! Não são apenas os predadores que ameaçam essa fortaleza. Os cachorros com dentes afiados e as lâminas famintas dos cortadores de grama também podem representar perigos inesperados. Seja nos reinos selvagens ou como animais de estimação domésticos, o casco precisa estar alerta. Comente abaixo e nos diga o que você acha. O casco da tartaruga é realmente indestrutível ou existe algum predador astuto que pode superar essa defesa impressionante? Prepare-se para ser surpreendido, pois a vida secreta do casco de tartaruga está cheia de reviravoltas emocionantes. Terrível ataque. Furão diabólico devora dedos de bebê. Prepare-se para a história mais horripilante do ano. Um furão maléfico invadiu o quarto de um bebê inocente e cometeu um ato terrível. Às 2h30 da madrugada, enquanto todos dormiam, esse furão diabólico subiu na cama do bebê e, sem piedade, devorou 7 de seus preciosos dedinhos. O que levaria um furão a atacar um bebê desamparado no meio da noite? A negligência dos pais permitiu que essa tragédia ocorresse. Enquanto o bebê chorava de dor e medo, seus pais estavam alheios ao perigo que esse terrível animal representava. Ao descobrirem a cena de horror, os pais agiram com fúria e vingança. O furão não sobreviveu ao ataque do pai enfurecido, que o lançou violentamente pela sala. Agora, sob investigação, os pais enfrentam acusações de negligência por permitirem que esse animal perigoso estivesse ao alcance do bebê. Eles também estão em apuros por não possuírem a licença adequada para manter essa fera em sua casa. Essa história serve como um alerta chocante para todos os pais irresponsáveis que ignoram os perigos de manter animais de estimação inapropriados perto de seus filhos. As consequências podem ser devastadoras e irreparáveis. Morte horrenda. Vaca psicopata ataca implacavelmente inocente fazendeiro. Prepare-se para um relato chocante de uma luta brutal pela vida. Nessa história de terror rural, um pacífico fazendeiro do Texas foi atacado sem piedade por uma vaca desequilibrada e quase perdeu a vida. Essas criaturas aparentemente dóceis podem esconder uma fúria assassina. A vaca insana já havia dado um aviso prévio ao agricultor, mas ele ignorou o perigo iminente. Quando confrontado novamente, o caos se instaurou. Sem piedade, a vaca avançou derrubando-o com um golpe poderoso. O fazendeiro lutou para sobreviver enquanto era esmagado sob os cascos gigantes do animal enfurecido. Costelas quebradas, pulmão perfurado, baço destruído, a vítima acabou na unidade de tratamento intensivo lutando por sua vida. Esse terrível incidente é um lembrete aterrorizante de que, por mais que pareçam inofensivas, vacas podem se transformar em verdadeiras bestas quando estão protegendo seus bezerros. Esteja avisado, jamais ouse desafiar uma vaca com filhote, ela pode matá-lo sem hesitar. Tigres normando e siberiano, a terrível saga do homem que brincou com o perigo. Prepare-se para uma história de terror selvagem e assustadora que vai te deixar sem fôlego.
Os majestosos tigres normando e siberiano, os gigantes dos felinos, são ao mesmo tempo magníficos e ameaçadores. Eles reinam como os maiores e mais perigosos predadores do reino animal. Equipados com garras de 4 polegadas e dentes afiados de 3 polegadas, prontos para devorar suas presas. Essas bestas vorazes têm uma reputação infame de evitar humanos no cardápio, mas nem sempre é assim. No entanto, o destino sinistro de Norman de Ontário prova que brincar com feras selvagens pode ser mortal. Norman, aparentemente obcecado por colecionar animais selvagens, decidiu manter esses tigres gigantescos em sua fazenda. Um cenário com potencial de pesadelo, mas ele não pensou 2 vezes antes de agir irresponsavelmente. Um dia, Norman entrou na jaula do tigre de 650 libras, o que equivale a pouco mais de 294 quilos, para alimentá-lo. Mas o que era para ser um ato rotineiro se transformou em um verdadeiro inferno. O tigre atacou impiedosamente o homem imprudente. Pode-se questionar a lógica de manter essas feras selvagens como animais de estimação, mas Norman ignorou os sinais de perigo óbvios. Sua falta de preocupação acabou sendo fatal, e o destino cruel nas garras e mandíbulas poderosas do tigre se abateram sobre ele. Uma lição sangrenta e terrível. Brincar com o perigo pode custar a própria vida. Não se arrisque como Norman, evite as feras selvagens como animais de estimação e compartilhe essa história aterrorizante com todos que você conhece. O perigo está à espreita e só a consciência pode nos proteger. Penas perigosas. O terrível segredo das aves. Prepare-se para o escândalo que está acontecendo nos galinheiros. Penas, aquela parte comum e aparentemente inofensiva das aves de capoeira, estão se transformando em verdadeiras armadilhas mortais. O que poucos sabem é que, em meio ao bando de penas fofas, o canibalismo está correndo solto. Algumas aves desenvolvem um comportamento cruel, bicando e rasgando o tecido de seus companheiros, levando o canibalismo a níveis chocantes. As penas nesse cenário sinistro acabam sendo o centro da desgraça. Esse pesadelo acontece quando as penas crescem por baixo da pele, repleta de sangue ativo. Se um frango for bicado antes que a pena amadureça, o sangramento pode ser intenso e perigoso. O fluxo sanguíneo recua para o folículo, levando a consequências terríveis. Porém, o horror não acaba aí. Quando predadores como raposas, cães e gatos entram em cena, as penas tornam-se uma sentença de morte. Arrancadas cruelmente, deixam um rastro de penas para trás, sinalizando o terrível ataque que ocorreu. Em casos raros, alguns cães grandes devoram as galinhas vivas, penas e tudo, causando uma dor indescritível. Galinheiros tornam-se arenas de perigos iminentes, onde as penas se tornaram um símbolo de terror e sofrimento. Agora você sabe a verdade obscura por trás desses adoráveis animais. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Compartilhe o vídeo com os seus amigos e deixe um comentário com as suas opiniões e sugestões para os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.